Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do programa Falando em Gestão, a sua revista eletrônica que leva até você informações e notícias sobre gestão, empreendedorismo, liderança, economia e política. O programa Falando em Gestão vai ao ar todas as quintas-feiras, às 21h30, aqui na Fonte TV e com reprise aos domingos, às 17 horas. Para você que perdeu alguma edição do nosso programa, você pode acessá-lo através do nosso canal no YouTube. Se inscreva e compartilhe os nossos programas. Programa Falando em Gestão. E você que sempre contribui com o nosso programa sugerindo pauta, continue nos enviando a sua sugestão através do nosso e-mail falandoemgestão@grupodestra.com.br. E para você que é pequeno e médio empresário, o Grupo Destra, que há muitos anos é reconhecido pela excelência na prestação de serviços a grandes empresas, desenvolveu uma solução específica para você, o Gestão Estratégica 360 graus. É isso mesmo, um olhar multidisciplinar para o seu negócio, um olhar das mais diversas áreas da gestão empresarial sobre cada área da sua empresa. Confira só. Chegou o que faltava para o seu negócio. O Gestão 360 graus. Um pacote de serviços com valor único de investimento. Com soluções empresariais integradas para o seu negócio. Seja ele de pequeno, médio ou grande porte. Com o Grupo Destra você pode mais. Pode mais, pois você conta com uma equipe multidisciplinar. Pode mais, pois o investimento é acessível. Entre em contato conosco e saiba mais. Grupo Destra. Resultados de negócios para todos. Não perca mais tempo para melhorar os resultados da sua empresa. Ligue para um dos consultores do Grupo Destra e agende uma reunião até o seu negócio. Grupo Destra, resultados de negócios para todos. E veja nesta edição, no quadro Pílula de Gestão de hoje, a consultora Daniela Bravo vai comentar sobre a importância das mulheres nas organizações. Veremos como a entrada feminina no mercado de trabalho se intensificou e as diversas razões que levaram a este movimento mundial. E no quadro Falando com Especialista, eu vou entrevistar Fernando Vieira, que vai comentar sobre o método Super Cérebro, um programa de ensino e de desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais. Este assunto interessa a todos nós. Eu, se fosse você, não sairia daí. O programa de hoje está imperdível, é um minuto só. Você pode contar com o Grupo Destra, que oferece soluções empresariais integradas a partir de uma gestão 360 para a sua empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, com serviços de contabilidade, gestão e negócios, desenvolvimento profissional, transações corporativas, auditoria, estruturação societária e assessoria jurídica. Grupo Destra, resultados de negócios para todos. Olá, meu nome é Daniela Alejandra, sou consultora do Grupo Destra e na Pílula de Gestão de hoje, a importância das mulheres nas organizações. Após as grandes guerras mundiais entre 1914, 1918 e 1939 a 1945, a entrada feminina no mercado de trabalho se intensificou, e isto por diversas razões e movimentos mundiais, enfrentando dificuldades e preconceitos. Em primeiro momento, as atividades exercidas não eram bem vistas e muito menos valorizadas pela sociedade. Nas décadas de 60 a 70, movimentos de emancipação feminina foram o início dessa transformação.
Houve então um significativo acréscimo de mulheres entre os universitários e a carreira passou a ser tão importante quanto a função procriadora. O entendimento sobre o desempenho de carreira vem mudando ao longo dos últimos anos e uma das principais inovações, sem dúvidas, foi a grande ocupação feminina em cargos antes ocupados por homens. Em 2011, no Brasil, um dos maiores tabus foi quebrado, quando se deu a ocupação de uma pessoa do sexo feminino, a nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, na presidência, cargo que por décadas foi exercido pelo sexo masculino. Estudiosos comprovam que os homens têm sua natureza agir pela razão. No ambiente de trabalho, são racionais e sentem mais dificuldades em aceitar mudanças, ao contrário do sexo feminino, que age pela emoção e consegue pensar em alternativas para resolver problemas. Atualmente, é cada vez mais nítida a participação da mulher em diferentes áreas da sociedade, com direitos políticos, econômicos e sociais, assim como os homens. Isso começou quando as mulheres resolveram se unir para lutarem por seus direitos, conseguindo passar por diversos preconceitos e até chegarem aonde estão. A mulher consegue transmitir a importante e árdua tarefa de modificar hábitos com a delicadeza e a clareza necessária para despertar o envolvimento de cada indivíduo e a importância da mudança de cada um. Ela passou a ser mais valorizada e conquistou um lugar extremamente importante no mercado de trabalho e na sociedade, ocupando algumas vezes os melhores cargos em uma empresa. Olhando para dentro de nossas organizações, nos deparamos com elas desempenhando funções fundamentais para o sucesso da organização, pois o mercado hoje não exige apenas arrojo, força, vigor físico. Não que as mulheres não tenham essas qualidades, mas também exige perspicácia, sensibilidade, percepção apurada, sorriso aberto, qualidade sim presente com mais intensidade nelas do que nos homens. Vivemos a era do conhecimento e da informação. Na empresa do conhecimento, a mulher terá cada vez mais importância estratégica, pois trabalha naturalmente com a diversidade e processos multifuncionais. A sensibilidade feminina, por exemplo, faz com que equipes marcadas por enormes diferenças atuem de forma sinérgica e, com isso, problemas que pareciam insolúveis são resolvidos de formas criativas. As empresas que apostam na singularidade dos seus colaboradores internos se tornam mais inteligentes, mais capazes e mais ágeis. É claro que as diferenças ainda persistem, como, por exemplo, a ocupação nos cargos de chefias de maioria masculinas, os salários defasados em relação ao dos homens, os preconceitos diversos sofridos por elas nas empresas. Mas o foco aqui é o lado positivo e a grande contribuição que a mulher, independentemente do cargo que ocupa, tem prestado às empresas. Está mais do que provado que elas também podem ser ótimas motoristas, mecânicas, advogadas, dentistas, esportistas, políticas, gerentes, militares, executivas, médicas, além de mães, esposas, donas de casa. Ou vocês ainda duvidam disso? Se tiver dúvidas, olhe para dentro de suas empresas e vejam a importância delas no sucesso das organizações. A força da mulher, sem dúvida nenhuma, é muito importante no mundo dos negócios. E no próximo bloco, no quadro Falando com Especialista, eu vou entrevistar Fernando Vieira, ele que é da empresa Super Cérebro, e vamos comentar sobre essa metodologia revolucionária. Eu, se fosse você, não sairia daí, é um minuto só.
Você ainda contrata o filho do amigo do vizinho para desenvolver suas campanhas publicitárias? Xiii! Então tá na hora de você parar e se perguntar: ó céus, o que é preciso para ter melhores resultados? Você precisa de uma agência completa, com estratégias de comunicação em 360 graus. Lorde Publicidade, completa para você. No quadro Falando com o Especialista de hoje, eu estou recebendo Fernando Vieira. Ele que é analista de sistemas, especialista em desenvolvimento de sistemas para a internet, com mais de 20 anos de experiência. É especialista em docência para a educação profissional e é ainda coach de performance, executivo coach e master trainee. Fernando também é empreendedor educacional e proprietário da franquia Super Cérebro em Goiânia. Fernando, um prazer ter você aqui no programa Falando em Gestão e principalmente você que vem para trazer hoje para os nossos telespectadores o conhecimento de um método muito importante na área da educação. Muito obrigado pela sua presença. Olá, Ederson. Eu que agradeço pela participação no seu programa e de falar de um tema muito importante que é sobre a educação. E esse método inovador que vem para a sociedade goiana, para o Brasil, para que os nossos jovens possam se desenvolver cada vez mais com ferramentas colaborativas, dando alta performance para eles, para que eles possam conseguir de fato o seu objetivo quando eles puderem chegar na fase adulta e procurar o seu emprego desejado. Excelente. Fernando, antes da gente entrar e falarmos propriamente desse método que eu achei assim extremamente inovador e é um método que está trazendo muitos resultados aí no país, eu queria que você colocasse o seu ponto de vista, você como um profissional da área da educação, como é que está o nível hoje de aprendizagem do jovem no Brasil? Olha, Ederson, é uma pergunta muito interessante. Na nossa época, você procurar um estudo qualificado era complicado. Você tinha que ir para a porta do Sistema S, era filas e atrás de filas, você conseguia uma vaga, era complicado. Hoje as ofertas estão aí para os nossos jovens. O que nós podemos perceber é que esses jovens de hoje não estão dando determinado valor para essas vagas que são abertas para elas. E o que nós podemos falar é, as vagas estão aí, a oportunidade de aprendizagem está aí, mas os nossos jovens parece que ainda, mesmo aquela questão da busca do primeiro emprego, se vitimizando por alguma situação, ainda não vão atrás. Ou seja, posso citar aqui o do Sistema S, por exemplo, tem vagas para jovem aprendiz, educação de qualidade. E as pessoas, elas não estão buscando de forma adequada. Quando elas conseguem ingressar num curso desse, o que acontece? Muitas vezes vai por causa de um vale transporte que é oferecido, por causa de um lanche que é ofertado, mas não pensa no futuro que é, olha, eu estou adquirindo uma competência legal, uma competência bacana que vai me ajudar futuramente no meu mercado de trabalho. A gente percebe isso muito e até na semana passada nós tivemos aqui no programa a Eliane, que é uma psicopedagoga, e nós estávamos discutindo justamente essa questão da orientação vocacional e a gente percebe que o jovem hoje, por estar dentro do momento da era da informação, da internet, ele tem acesso a muita informação o tempo todo e esse acesso a essa informação o tempo todo, claro que traz também uma dificuldade muito grande no aprendizado. Você também acredita nisso, Fernando? Com certeza. E a questão do aprendizado, a questão de você focar naquilo que você quer, ela é muito complexa. Tá? Não sei se você sabe, vou dar um dado aqui para o nosso telespectador. O Brasil, foi feito um estudo recentemente, é um dos países que mais vendem Ritalina no mundo. Sabe para que é isso? Quando a pessoa realmente precisa, o médico receita para trazer um pouquinho mais de concentração, um pouquinho mais de foco para ela. E isso é um dado preocupante. Agora, será que nós não temos ferramentas pedagógicas excelentes que possam trazer, resgatar esse aluno para trazer foco e concentração, para que ele possa conseguir se desenvolver melhor?
É isso que nós vamos apresentar aqui para vocês hoje e falar um pouquinho dessa metodologia que vem encantando o Brasil, que é o Supercérebro. Excelente. Fernando, eu queria que você falasse para os nossos telespectadores, sendo a educação um pilar de desenvolvimento para qualquer país, como você avalia os métodos de ensino que nós temos hoje no país? Olha só, hoje nós somos condicionados a ver fórmulas, aceitar aquela fórmula e desenvolvê-la. É muito difícil hoje um professor no Brasil que tenha capacidade de falar, olha, vamos sentar aqui e vamos destrinchá-la essa fórmula. Vamos entender de fato o que isso significa. Nós aceitamos isso como verdade e quando a gente aceita isso como verdade, a gente não pensa. E se a gente não pensa, a gente não evolui, a gente não expande os nossos neurônios. Dá um dado importante aqui também para o nosso telespectador, o nosso cérebro ele é um músculo e ele é plástico. Então até os 5 anos de idade, as sinapses, os neurônios são criados e formando ali a absorção de todas as informações que aquela criança pega. Quando você fica mais velho, ela continua criando essas sinapses, esses neurônios continuam crescendo e tudo mais. Só que se a gente aceita isso como uma verdade, nós não trabalhamos o lado cognitivo. A gente não trabalha o formato de pensar. E se você não desenvolve o formato de pensar desse aluno, ele não será um grande resolvedor de problema no futuro. As empresas contratam profissionais hoje para que elas possam resolver os seus problemas. E se ele te dá a fórmula toda pronta, vai impactar lá na frente. Então, essa é uma preocupação muito grande. É fazer com que o professor tenha capacidade. Nós sabemos também que, às vezes, a capacidade ele tem, não tem as condições. Por exemplo, numa escola pública, nem mesmo talvez numa escola particular, mas que se ele tivesse essas condições de trazer o aluno para o seu lado, fazer com que ele pudesse raciocinar, ter um raciocínio lógico, matemático, um raciocínio lógico em cima daquilo que se propõe, ele com certeza seria um ótimo resolvedor de problemas do futuro. É verdade. Fernando, quando você fala a questão principalmente de resolução de problemas, eu falo sempre o seguinte, o que o empresário busca hoje de um profissional no mercado é aquele profissional que consiga realmente resolver problemas. Ou seja, diante de um cenário, diante de uma circunstância, diante de um problema, é um funcionário que consiga trazer realmente uma solução para aquela situação. É isso que o empresário busca hoje, é isso que o mercado busca. Muito interessante esse nosso bate-papo, Fernando, e nós vamos para um intervalo bem rápido, e na volta a gente vai entrar para falar desse método que é realmente revolucionador e o nosso telespectador vai gostar muito de entender. Pode ser? Combinado. Nós vamos por um rápido intervalo, é 1 minuto só, e eu, se fosse você, não sairia daí. Você pode contar com o Grupo Destra, que oferece soluções empresariais integradas a partir de uma gestão 360 para a sua empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, com serviços de contabilidade, gestão e negócios, desenvolvimento profissional, transações corporativas, auditoria, estruturação societária e assessoria jurídica. Grupo Destra, resultados de negócios para todos. Estamos de volta com o quadro Falando com o Especialista, e o especialista de hoje é Fernando Vieira. E nós estamos falando sobre desenvolvimento e aprendizagem. Fernando, eu queria que você falasse agora para os nossos telespectadores, você que é franqueado da Supercérebro, que você falasse para nós desse inovador método que está realmente aí ganhando o mundo. Então, Ederson, assim como nós vamos para a academia malhar os músculos, as pernas, o Supercérebro ele vem para malhar o cérebro. Então, trazendo competências cognitivas, socioemocionais, que infelizmente as crianças vão deixando com o passar do tempo. Então ali vem fortalecer o raciocínio lógico matemático, vem fortalecer o cálculo mental, a concentração, o foco,
trabalhando o lado socioemocional, trabalhando o lado do cooperativismo, o lado da estratégia, enfim, são situações que a criança de hoje, ela vivencia muito pouco na família, porque às vezes o pai não tem condições de estar muito próximo, a mãe trabalha o dia inteiro, e aí o supercérebro ele vem justamente para resgatar isso, ou seja, trazer um conforto emocional para aquela criança, para ela crescer e se transformar num adulto melhor, e ao mesmo tempo desenvolvendo o cérebro. O cérebro ele é um músculo, então se você não o utiliza de forma correta, a tendência é que ele atrofie. No tanto que os idosos, a partir dos 60 anos de idade, o que acontece com eles? As suas faculdades mentais, elas vão deixando um pouquinho, elas vão diminuindo um pouquinho. Por quê? Porque é natural da idade. Agora, eu trabalho muito com idoso que tem Alzheimer, eu trabalho com criança que tem TDAH, criança que já foi diagnosticada com descalculia. Então, a gente vem trabalhar. Nós não somos um método que promete mágica. Nós não somos um método terapêutico. Nós somos um método educacional que visa desenvolver o cérebro. Trabalhar para que as crianças sejam autossuficientes na resolução dos seus problemas, na resolução dos seus conflitos internos. Foco, trazendo a concentração, que hoje foi constatado que é de apenas 8 minutos. Agora imagina um professor que tem que concorrer com as mídias sociais, com a internet, com o tablet, com o celular e tudo mais. Então, se o professor ele não for muito bem preparado para isso, ele vai perder esse aluno. Então, o supercérebro ele desconecta o aluno do mundo virtual. Então, são jogos de tabuleiro mundialmente reconhecidos, indicados pelo maior neurocientista da atualidade, que é Howard Gardner, criador da teoria das inteligências múltiplas. E trabalhamos com o Soroban, que é um ábaco japonês. Uma curiosidade, Wederson. O Soroban, até pouco tempo atrás, nas empresas de contabilidade, nas empresas bancárias, no Japão, eles exigiam o terceiro dan da ferramenta. Ou seja, como ele é uma arte japonesa, então ele começa no pré-básico, básico 1, básico 2, aí vai grau 10, 9, 8, 7, 6 e vai até o grau 1. Depois ele vem primeiro dan, como se fosse uma faixa de karatê, por exemplo. Então segundo dan, terceiro dan, quarto dan e vai até o 10º. A bicampeã brasileira de Soroban em cálculo mental, que é a Sabrina Kanashiro, ela é da nossa metodologia. Ela que nos treinou, então ela foi para o Japão, aprendeu as técnicas. O criador da metodologia foi a Harvard desenvolver os jogos de tabuleiro com o Howard Gardner. Então a gente pegou tudo o que tinha de melhor no mundo desses jogos premiados e trouxemos e montamos a metodologia Supercérebro. Então ali a criança, é difícil porque é 1h40 de aula, dependendo do que for combinado com a escola, né, onde a gente vai colocar a metodologia. A criança não quer ir embora porque ali ela se desperta, ela se interessa pelo novo. Então, onde que eu aperto o botão? Não, aqui você não tem botão para apertar, aqui você tem que avaliar a situação e dar o seu resultado. Fernando, certo então, ou errado? A metodologia de aprendizado ela é através então dos jogos. Dos jogos de tabuleiro, jogos individuais e também do Soroban, que é o ábaco japonês, que é uma calculadora milenar. Uma vez, eu apresentando isso para um pai, é até engraçado esse dado, o pai pegou aquilo, ele parece um chocalho. Ah, mas meu filho vai aprender com uma ferramenta arcaica dessa? Eu falei, não é arcaico, pai, ela é milenar. Tanto que no Japão, até hoje, eles utilizam. Se você for no bairro da Liberdade, em São Paulo, as pequenas vendas não usam calculadora digital. Utilizam o Soroban. Exatamente. Cálculo mental com eles é a coisa mais simples do mundo. Eles fazem contas de cabeça e contas de milhões. Então, se você colocar uma situação de dados de qualquer número, seja de multiplicação, seja de divisão, adição e tudo mais, eles vão saber porque trabalha o lado do raciocínio lógico matemático. Trabalha a memória, a concentração, o foco naquela tarefa que ele está fazendo. Então, é isso que nós estamos propondo aqui hoje. É desconectar os nossos filhos temporariamente para trazer uma metodologia inovadora para que desperte o seu eu interior, para que ele possa desenvolver novas habilidades no futuro. Fernando, isso que você falou assim, é o que a gente percebe hoje no mercado de trabalho. Você tem
diversos funcionários dentro de uma organização, e eu vou dizer que assim, o percentual é mínimo daqueles profissionais que realmente têm foco dentro das atividades que eles executam. Normalmente as pessoas hoje conseguem ter uma perda de foco muito grande. Você chama, tem um feedback, conversa, daqui a pouco você imagina que aquela pessoa está focada dentro das atividades e aí você já percebe que ela realmente já saiu do foco. Então, ou seja, isso que você está trazendo aqui hoje é muito importante, porque eu falo que o diferencial do profissional de futuro é aquele profissional que consegue ter foco naquilo que ele está fazendo. Perfeita colocação e acrescentando, resolver os problemas da empresa, não é isso? Então, para que a pessoa ela consiga tudo isso, foco e concentração é o que é a situação do momento, é o que as crianças precisam para se tornar um profissional melhor. Fernando, excelente. Nós estamos caminhando agora para os momentos finais do programa, mas eu queria que você falasse para os nossos telespectadores, aquele pai, aquela mãe que tem interesse, né, em estar realmente aí buscando essa metodologia do super cérebro, colocando seus filhos dentro desse processo, porque eu tenho certeza que é realmente uma metodologia muito inovadora e que vai contribuir muito no crescimento e no desenvolvimento desse filho, né, desse jovem. Como que nós podemos encontrar hoje a Super Cérebro? Wederson, vocês podem nos procurar Facebook, Instagram, @SuperCérebroGoiânia, pelo WhatsApp 99192-3221, pode agendar inclusive uma aula experimental gratuita, tá? Se você tem um filho com descalculia, se você tem um filho que tem déficit de atenção, se você tem algum parente idoso que tem Alzheimer, que quer trabalhar, fortalecer o cérebro, pode nos procurar. As escolas que gostariam de ter uma metodologia diferenciada para resgatar os alunos, para manter a rematrícula e a atração de novos alunos, os contatos são os mesmos, estamos à disposição. Para as escolas, nós iremos mandar um dos nossos consultores para que mostre, que agende com o coordenador, com o diretor, com os professores, para fazer uma aula demonstrativa para todos eles. E eu tenho certeza que vocês irão ficar encantados com essa metodologia. Excelente. Então você não perca mais tempo, procure a Super Cérebro e vamos estar aí malhando realmente o cérebro. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Falando em Gestão e vamos voltar em outras oportunidades para a gente falar um pouco mais dessa metodologia que realmente é inovadora. Eu agradeço o convite, estou à disposição assim que você chamar e para falar desse e outros assuntos pertinentes. Excelente. Chegamos ao fim de mais um programa e eu termino o programa de hoje com a seguinte frase: os clientes não esperam que você seja perfeito, eles esperam que você conserte as coisas quando elas estão dando errado. Um grande abraço e até o próximo programa.